Então, meus amigos, é com grande alegria que temos de volta o Alcide Geraldo, companheiro, que vocês conhecem, com o verbo inflamado e apaixonado que ele tem, porque é professor, porque a pessoa tem que ser apaixonada por aquilo que faz, para que tenha sucesso. E o Alcide é um apaixonado pelas letras e pelo conhecimento espírita. Então, vamos envolvê-lo nas nossas melhores vibrações, para que ele se sinta na sua casa. Pedimos que desliguem os celulares, que evitem o ir e vir durante a palestra, e vamos envolvê-lo, então, como falamos, com as nossas melhores vibrações. Bem, boa noite a todos. A gente estava reparando que nas páginas de aberturas, o tema de hoje, consciência e educação, caminhos para a felicidade. E tudo que foi lido na fase preparatória sinaliza e aponta para este tema. Quando ele leu o pensamento de Chico Xavier, que o mentor Emmanuel diz que o espírita cristão é rico em possibilidades. Rico em possibilidades. No trabalho, vejamos que, na verdade, como nasceu a ideia deste tema. Tem 15 dias, mais ou menos, eu entrei em sala para dar a minha aulinha e o jovem virou-se para mim e disse assim: professor, o que o senhor acha do uso medicinal da maconha? Foi o outro. Na outra sala, o outro virou-se para mim e disse assim: professor, o que o senhor acha do aborto? E eu querendo dar aula de química. Né? Bem, se nós todos aqui pararmos para pensar, o entendimento que nós temos da vida hoje é o mesmo que nós tínhamos nos anos 80? Não. A ideia da vida, dos mecanismos de viver, veiculados em toda a mídia, é o mesmo dos anos 80? Não. Por quê? Alguma coisa mudou. Hoje nós falamos em globalização. Creiam. Quando ele falou em possibilidades, a física quântica, exatamente, ela não é certeza, ela é possibilidade. Um evento tem possibilidade de acontecer ou não. Exemplo, quem pode garantir que nós vamos cumprir fielmente o que foi combinado no ato de encarnar? São possibilidades e não certezas. E a gente observa ainda mais a dor e o sofrimento, vistos através do determinismo do pensamento cartesiano, ele seria irrevogável. Mas a partir do pensamento quântico, consciência, educação, passam a ser trabalhos de conquistas de cada um de nós. Então, se nós pensarmos, Platão, o mundo das ideias, o mito das cavernas, a gente pode pensar na seguinte maneira: se nós estivéssemos isolados numa sala vazia, a sala vazia seria a nossa mente. O buraquinho, um orifício, seria o nosso contato com a realidade externa. E o que nós observássemos ali passaria a ser o conteúdo de nossas mentes, a nossa consciência. Reparem que o nosso irmão leu na página de abertura a questão da dor relativa às condições que dão origem a ela.
Mas espera aí, Alcides, eu não estou começando a ficar confuso. Você fala em consciência e educação, caminhos para a felicidade. Não vamos confundir educação com instrução. Não vamos confundir educação com escolaridade. Podem não ser a mesma coisa. Aquele médico que abusava da paciente, ele é um homem escolarizado? Sim. Instruído? Sim. E o ato revela que ele é educado ou mal educado? Mal educado. Em compensação, nós temos diversos exemplos aí daquele gari, daquela pessoa sem instrução nenhuma, devolvendo o que achou na rua, porque sabia que não era seu. Olha o exemplo da educação aí. E se cada um de nós atentarmos que a instrução é possibilidade de educação, mas não é educação efetivamente. Por quê? A questão da consciência e da mente. Eu recebo muita instrução. Para fazer o quê? Para que ela me serve? Certa ocasião, lá na nossa casa espírita, lá no SESC, na nossa mocidade, eu perguntei aos jovens, me digam, para que vocês vão à escola? Para que vocês vão à universidade? A maioria esmagadora me respondeu, para ter uma profissão e ganhar dinheiro. Eu perguntei, é só para isso? Só. Bate no voluntariado. Eu não sou voluntário porque não me dá dinheiro. E se der dinheiro, amanhã matar alguém, eu vou matar alguém porque não me dá dinheiro. E se amanhã disserem para mim, você vai ganhar medalha, título de honra ao mérito se matar fulano, eu mato e ganho o título de honra ao mérito. Ganho diploma de benfeitor da sociedade. E a consciência, a ética, a moral, a conduta, onde ficam? Reparem que a prova e a expiação são instrumentos de educação e não punição e castigo. Não são necessariamente dor e sofrimento, são possibilidades de reparação. Então, se alguém disser, sofro porque Deus quer, Deus não quer que você sofra. Você está equivocado porque veja na sua dor, naquilo que você convencionou, porque mal educado, mal instruído, convencionou chamar de dor e sofrimento a oportunidade de ser feliz. Porque com certeza quem sai vitorioso da prova e da expiação sai educado e feliz. Porque os sofrimentos, como leu nosso irmão, são proporcionais à causa que os geraram. Essa causa só é cessada no momento da reparação. Aí eu mudei, transformei o meu estado de consciência doentia em estado de consciência saudável. Pois quando Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, a possibilidade de ser feliz está dentro de cada um de nós. E não nas causas externas, aparentes, que me seduzem e fazem de mim, muitas vezes, um profissional relapso, contraindo débitos no mau exercício da profissão, mas ganhando muito dinheiro. Reparem que ganhar dinheiro não é crime, não é pecado. É a forma de se ganhar dinheiro é que é boa ou ruim para o espírito. Se eu sou um comerciante e sei que meu produto vale R$10, mas para aumentar minha margem de lucro, eu vendo por 40, eu estou iludindo alguém, eu estou enganando alguém. Me digam com sinceridade, o laboratório farmacêutico que falsifica o remédio, o responsável por isso pode não ser punido pelas leis humanas, mas vai ter que prestar conta disso. Da atitude leviana, ele vai andar de carro bonito, ter muito prestígio na sociedade, mas é um mal educado, porque não foi para isso que Deus o dotou da capacidade de negociar. Porque o comércio é oportunidade de fraternização, de troca.
e não motivo de engano e de ilusão. Aquele que mata o pintinho para aumentar o preço do frango é também um mal educado. Assim como também o faxineiro que não faz a vassoura, o instrumento do seu ofício da limpeza do ambiente, é também um mal educado. E vejam bem, se no mundo inteiro, no dia a dia de cada um de nós, se nós cumpríssemos com os deveres, o mundo seria o que é? É lógico que não. Então, o grande problema do mundo qual é? A falta de consciência, a falta de educação. O escândalo da Petrobras é falta de educação. Quando eu desvio dinheiro público é falta de educação. Porque eu estou tirando daquilo que eu sei que não é meu, que não me pertence nem de fato, nem de direito. E quantos são prejudicados? Quantas vidas são prejudicadas nisso? Quando eu, por vaidade, por exibicionismo, me apresento diante de uma sociedade como candidato a um cargo eletivo, apenas para ludibriar e enganar, estou sendo mentiroso. E se eu, Alcides, enquanto professor, não vou à sala de aula cumprir com a minha obrigação, e quem é professor sabe que está cada vez mais difícil dar uma aula. Dar uma aula está difícil porque os espíritos que estão reencarnando estão tendo a sua oportunidade de educação. E como eu posso educar se eu não sou educado? Então é preciso autoconhecimento, a autoconsciência de si mesmo e do meio que me cerca. Eu me lembro da história do nosso irmão José Raul Teixeira, quando contou que estava ele com os colegas de profissão, professores da UF, organizando uma greve. E lá pelas tantas terminadas reuniões ele sai e o espírito pergunta, Raul, você vai fazer greve? Eu digo, é um direito meu? Não, Raul, você não vai não. Raul, você é professor, que você está pagando as besteiras que você já divulgou no passado. Então você volta para a sala e vai dar sua aula, rapaz. Porque a profissão, além da educação de si mesmo, é oportunidade de serviço à coletividade. Não pensemos na profissão apenas como meio exclusivo de ganhar dinheiro, mas é oportunidade também de educação de cada um de nós. Bezerra de Menezes tornou-se esse notável espírito, porque ele exerceu a medicina como? Estamos na casa de Eurípides Barçanufo, emérito educador. Eu, Alcides, sou professor. O Eurípides é educador na inteira expressão do termo. O Eurípides pode dizer, eu sou educador. Veja como Eurípides fez o magistério e depois de desencarnado, continua nos educando, se dedicando em favor de todos nós. Não vamos pensar que, quando eu sou funcionário público, relapso, e não cumpro com meus deveres, eu estou prejudicando alguém. E esse alguém prejudicado, eu vou ter que prestar conta do prejuízo que eu causei a alguém. Aí depois eu reencarno e digo, ai meu Deus, por que eu sofro tanto? Eu sou tão bonzinho. É, você é tão bonzinho nas aparências. Porque dentro de você dorme uma sujidade que precisa ser limpa. E não tem que ser limpa necessariamente pela dor e pelo sofrimento. É pelo voluntariado. Com que sentimento eu exerço as minhas obrigações? Posso eu hoje vir para cá e dizer assim, puxa vida, eu queria tanto ver a novela das 8, mas eu tenho que ir lá e assumir um compromisso com o Gilberto. Eu não assumi compromisso com o Gilberto nenhum. O meu compromisso é comigo mesmo, porque estar aqui é uma oportunidade ímpar. Não de falar para vocês, mas de eu ouvir a minha própria voz e dizer assim, olha o que você está dizendo, escuta, porque o que bate lá volta para você, rapaz.
Então, quando o meu aluno me perguntou, professor, o que o senhor acha do uso medicinal da maconha? Calma, meu filho, senão vamos transformar a boca de fumo em drogaria. Calma que não é assim, não. Não é bem assim. Ó, aí vamos entrar nos detalhes. A folha que faz a maconha contém várias substâncias. A que traz a dependência e as outras que podem ser usadas medicinalmente. Em que casos, em que condições? Porque se eu, Alcides, enquanto médico, vou receitando anfetamina para os meus pacientes, eu estou ajudando ou prejudicando meus pacientes? Prejudicando meus pacientes. Imagine que aquela jovem bem bonita, querendo ficar, né? Sequinha, tanquinho para o carnaval. E me diz, doutor, me exerce, me dá umas anfetaminas que eu quero secar. Eu mando anfetamina para ela, ela paga a minha consulta, o preço que eu cobrar. Minha conta bancária aumentou? Sim, e os danos que eu estou causando a ela? Quem é que mais tarde vai ter que reparar esses danos? Eu mesmo. Eu mesmo. Então, a consciência e a educação como caminhos para a felicidade é que a gente saiba tirar das provas e das expiações pelas quais passamos os recursos que nos trarão a felicidade. Os recursos que nos permitirão dizer assim, puxa vida, valeu a pena eu ter ido à casa de Eurípides ouvir o Alcides. Valeu a pena eu estar ali diversas vezes ouvindo o Gilberto. Porque ali a minha consciência de viver e de amar despertou para uma realidade mais ampla. Então, se quando eu estou lá no mito das cavernas, no buraquinho, a minha realidade é uma, mas se o buraco aumenta, a minha realidade aumenta também. E se o buraco acaba, eu tenho uma visão ampla da realidade. Olha a unidade minha e das coisas. Porque corpo e espírito não são entidades separadas, formam uma unidade. Uma unidade através da qual o divino se expressa. Lembremos-nos de Gamaliel lá no conselho, dizendo aos seus pares, se isto é obra dos homens, vai desaparecer, mas se é obra de Deus, ninguém poderá deter. E lembremos-nos que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Se disser que está aqui ou ali, não vá, porque ele está dentro de vós, dentro de cada um de nós. E o que está dentro de cada um de nós? A consciência, porque ela é que nos dá a percepção de nós mesmos. Lembremos-nos, o mineral, o vegetal, o animal, o homem, o anjo. Onde está a diferença? No estado de consciência. O Bezerra tem uma percepção da vida muito maior que a nossa, porque a mente dele é mais expandida, portanto a consciência dele é mais ampla. Aquilo que nós vemos como dor e sofrimento, o Bezerra olha para nós, meu filho, você ainda não sabe o que é sofrer. Você é apenas uma criança, ranheta. Para de chorar, meu filho, vem cá. Porque bendita é a dor. Bendito é o sofrimento, bendita é a doença, é o câncer, quando permitem a libertação da alma. E para que a alma se liberte, o que ela tem que ter? Consciência de que aquilo não é punição nem castigo, é o remédio depurador do seu corpo espiritual. Agora, ainda que eu padeça no câncer, revoltado, amargurado, o que vai acontecer para o espírito? Estará curado? Não, os males permanecerão, porque não houve aproveitamento da oportunidade, porque ela não resultou em educação. Vejam bem, nós estamos falando de educação, não estamos falando de etiqueta social. Não estamos falando de etiqueta. Para que vocês tenham uma ideia, Kardec. Livro dos Espíritos. Da Lei do Trabalho. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Opa! O que estão fazendo com os nossos aposentados? Eu sou um deles. Eu sou um deles.
Tem o homem direito de repousar na velhice? Ah, se muita gente ouvisse isso. Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Quantos velhinhos são hoje arrimos de família, sustentando netos pela leviandade e irresponsabilidade dos filhos. Talvez alguns até mesmo sofrendo a consequência de não ter educado os seus próprios filhos como deviam. Ainda bem, mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Resposta: o forte deve trabalhar para o fraco. A gente vê isso. O forte quer o quê? Destruir o fraco. Não tendo este família, a sociedade, olha o voluntariado aí, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei da caridade. Minha gente, vou fazer uma perguntinha ingênua. Traficante pratica caridade? Ele compra cumplicidade, ele não faz caridade. Pois, como disse a nossa irmã Joana, a caridade é o amor em movimento. Como eu posso amar se eu não tenho educação na alma? Se meus sentimentos são desalinhados, desarmonizados? Eu posso gostar muito. Como leu o nosso irmão, o ciúme é fonte de sofrimento. Imagine André Luiz, todos assistiram ao nosso lar. Quando ele volta ao lar terreno e vê a esposa casada, qual é o primeiro sentimento que o invade? O ciúme. Aí o ciúme, e ele, o que ele faz? Se recupera, se reequilibra e passa a ser admitido como cidadão de nosso lar, porque ele se educou, foi ali. Olha a oportunidade de educação que tinha ele naquela hora. Era pegar ou largar. Vamos continuar. Comentário de Kardec. Olha que beleza. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência, por meio do trabalho, encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo qual miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o... Aí o economista diz que olha a inflação, olha a inflação, olha a inflação, tá bem. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. A fome não pode esperar julgamento. Ah, ele está com fome porque ele é um vagabundo. Você socorre e o resto quem decide é Deus. Olha o voluntariado. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Olha o comentário, olha a sabedoria de Kardec, gente. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, aquilo que a escola dá, mas a educação moral, que vem do lar. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Opa, olha os meus arquétipos mentais aí. De acordo com as minhas vivências, com o meu grau de evolução, os meus arquétipos são outros e se expressam na minha conduta e no meu comportamento. Outro dia, na casa espírita, lá na nossa mocidade, os jovens assim, mas Alcide, você não acha que o jovem muitas vezes é arrastado ao vício? Meu filho, vem cá, vou te perguntar, Bezerra de Menezes encarnado vai sofrer a tentação do vício? Joana de Ângeles encarnada pode encarnar na favela que você quiser. Ela vai sofrer a tentação do vício? Não, porque a tentação do vício está dentro das almas deseducadas, que vai ter que estar diante do vício para ceder ou resistir. Resistir. E se ele cede, a responsabilidade é de quem?
dele e de quem o induziu. Agora, eu, Alcides, posso dizer para o meu aluno, ô garoto, fuma maconha que é um barato? Posso dizer isso para ele? Não. Eu disse para ele, meu filho, vem cá. Se você quer fumar maconha, continue. O problema é seu, eu não tenho nada com agora. Se você quer deixar de fumar maconha, eu estou aí para te ajudar. Qual é a sua decisão? A gente tem que falar, às vezes, com franqueza, porque nenhum de nós veio aqui à casa espírita para ouvir o que a nossa vaidade quer. Como dizia o Cazuza lá na música, o teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer. E é mesmo. Muitas vezes eu já não amo aquela mulher não me ama. Mas só em pensar que ela vai me deixar, o meu orgulho fala mais alto. Não vou perder para esse cara. Tá pensando o quê? Aí eu rodo a baiana, passo o escândalo. Tudo mentira. Tudo mentira, porque amor já foi embora há muito tempo. Ou melhor, nem esteve. E pergunto a vocês, a dor e o sofrimento, vocês estão vendo, me digam, são fatores de educação ou de deseducação? As almas educadas verdadeiramente, porque evoluíram ao longo das encarnações, são almas sempre felizes. Seja rica ou seja pobre, ela vai ser sempre, porque a felicidade é uma coisa interior. Se eu puder ter um carro, tem. Se não puder, a vida continua, meu Deus do céu. Mas aí eu digo, não, eu não posso ter um Siena, eu tenho que ter uma BMW. E dou desfalque na empresa. Desvio o dinheiro do cofre público. E eu fico insaciável. E quanto mais, porque o vício é insaciável. Só que é uma diferença enorme entre felicidade e prazer. Jesus prometeu felicidade ou prazer? Hein? Felicidade. Ele prometeu prazer? Não, porque o resultado do prazer é o vício. Todo prazer todo vício é prazeroso? É. Todo vício é prazeroso. Por isso que é difícil deixar um vício. Mas a felicidade liberta. O vício aprisiona, escraviza. Como na bela canção, Resposta ao Tempo. O tempo tem inveja de mim porque ele passa e eu não posso passar. Belíssima, belíssima, porque a arte também é expressão do divino. Não importa, mas o artista há de ser sempre um inspirador, um motivador, um encantador, um sedutor de nossas almas. Agora mesmo eu vim no carro para cá e estava ouvindo um belíssimo samba do João Nogueira e Paulo César Pinheiro, chamado Além do Espelho, que diz: a vida é mesmo uma missão, a morte uma ilusão, só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. O pai falando para o filho: eu quero ser espelho do meu filho, vou cumprir, o meu pai cumpriu a missão que Deus lhe deu, e eu vou cumprir a minha. Gente, a nossa alma embriagada, extasiada de sonho e de luz, há de encantar-se, fascinar-se, porque Jesus é o educador. Eurípides Barçanufo não se atribui mérito. Ele tem a prazer e a felicidade de fazer conscientemente e amorosamente a vontade daquele que o enviou. Todos aqui sabem da história de detalhes edificantes da vida de Eurípides. Não preciso falar aqui. Todos aqui se lembram da passagem de Joana. Quando lá na cruz, para ser queimada, o filho diz: mãe, nega Jesus. E ela diz: cala a tua boca. Aí eu, Alcides, no meu pequeno orifício, na minha pequena visão do mundo, vou negar Jesus porque eu amo meu filho. Eu chamo isso de amor. Aí eu nego a Jesus. Repara que para a educação da alma do filho, ela diz: cala a tua boca, porque maior é Jesus. E nenhum daqueles queimados nas fogueiras, amando a Jesus, alguém sofreu ali? Não. Aos olhos carnais parecem sofrer, mas a alma educada paira acima da horizontalidade, porque ela vive na verticalidade.
A consciência desperta, iluminada, edificada em Cristo, há de ser sempre venturosa e feliz. Ainda que eu ame a minha mulher e ela não me queira, não sofrerei por isso, porque saberei esperar no tempo o amor que ela tem por mim, porque um dia ele vai frutificar. Aquela mentora de libertação, alma educada, nobre, espera pelo filho padre pedófilo para resgatá-lo das tormentas da obsessão. E toda obsessão é fruto de duas mentes, doentes e deseducadas. Quando Francisco de Assis, outra alma valorosa e educada, retorna ao lar paterno, e o Bernardone enfurecido, e ele reconhece no pai a alma doentia. Não respondeu, não agrediu, não xingou o pai. O filho malcriado, o neto malcriado, é atestado pleno de uma alma deseducada. Então, cada um de nós aqui, que está buscando despertar da consciência para educar a si mesmo, para encontrar a felicidade. É isso que nós estamos aqui, buscando os recursos que nos possibilitarão a educação de nós mesmos, pois como definiu Pestalozzi, educação é o desenvolvimento harmônico e integral das potencialidades do ser. Quem é o ser? É o corpo? Quem é o ser? Que todos nós somos. E que potencialidades nós podemos desenvolver? O reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Para que eu possa compreender que o irmão que pensa que me prejudica, que o irmão que pensa que me engana, está enganando a si, porque ele estará um dia percebendo, puxa, eu errei, eu falei com fulano. E se ele vier me pedir perdão, que eu saiba ter a generosidade, a grandeza do perdão. Porque se nós fôssemos educados, hipertensão nós não teríamos. Taquicardia nós teríamos. Não teríamos. É verdade. O colesterol nosso não seria alto. A diarreia não seria constante. O Rivotril não seria o nosso melhor amigo. Se nós fôssemos almas educada. Mas ainda assim, para alongar a oportunidade de nossa educação, Deus inspirou o cientista para criar o Rivotril. Aguenta, esse cara tem que ficar aí mais um tempo. Fica aí, meu filho, que aí tá bom para tu, rapaz, não reclama não, fica aí, rapaz. E é verdade. Porque o não matarás, que é outra forma de deseducação, inclui o suicídio. O suicida está se matando. Olha o não matarás. Quando eu mato um animal por pura maldade, crueldade, eu estou dificultando a evolução do princípio espiritual. Eu estou causando dano a alguém. E isso é coisa de alma perversa, de alma deseducada. Para vocês terem uma ideia, este livrinho que está aqui, ó, Princípios Quânticos no Cotidiano. A dimensão científica da consciência, espiritualidade, transdisciplinaridade e transpessoalidade. Um amigo meu falou assim, ô negão, hoje, acho que às vezes eu penso que tu é maluco, cara. Eu disse assim, por quê, rapaz? Você tem um gosto muito estranho. Eu disse para ele, rapaz, ainda bem que eu tenho um gosto estranho, porque esse gosto estranho é que me salva. Porque se eu gostasse do funk que todo mundo gosta, não é isso? Se eu gostasse da bebida e do cigarro, porque muitas vezes vários amigos meus me disseram, eu não entendo você, um negão é tricolor, professor de química e portelense. Você tinha que ser mangueirense e flamenguista, rapaz. Mas ainda bem
que Jesus teve compaixão por mim, falou assim, ô Alcides, você vai voltar lá no Brasil, negro, professor, para você sentir em si mesmo as maldades que você já fez. Porque só quem passa pela discriminação sabe quanto ela dói. E recentemente, na minha aula, um jovem homossexual, os alunos começaram a debochar do menino. Opa, na minha aula eu não quero isso. Eu não quero isso na minha aula. Meu filho, olha só, não é porque você é homossexual. Você é gente. Saiba se comportar como gente e não como homossexual, que é coisa diferente. Porque quem tem postura de gente, qual é o problema de ser homossexual? O problema é dele. E nós temos extrema dificuldade de lidar com o diferente, porque nós não somos educados. Quando eu entrei para a engenharia química lá na UF, em 1973, minha turma de 40 alunos eram 37 homens e 3 mulheres. Recentemente, a UFRJ fez um levantamento e disse que nos cursos de engenharia da UFRJ hoje tem mais mulheres do que homens. Ainda bem. Que bom. Que bom que é assim. Por quê que é bom que é assim? Isso prova que nós estamos começando a nos educar. A ver que não há diferença. Eu, Alcides, eu não sou Alcides. Eu estou Alcides. Eu não sou homem, eu estou masculino. Porque, com certeza, já tive e terei encarnações como mulher. Isso denigre alguém ser mulher? Não, não é virtude nem defeito. Ser homem não é virtude nem... Mas a educação que eu tenho é que vai dar qualidade ao ato de ser homem ou ser mulher. Uma jovem, minha aluna este ano, me procurou e disse assim, professor, está um inferno lá em casa. Eu disse, que foi, minha filha? Está um inferno lá em casa. Todo dia meu pai briga com a minha mãe. É um inferno danado, eu já não sei mais o que fazer. Minha filha, vocês têm o hábito da oração? Não. Pois é. Vou te pedir. Perto da sua casa tem um centro espírita? Ela falou assim, tem. Vá lá na mocidade desse centro. Passe a frequentar. Dê uma chance a você de ser feliz. Bom, ela foi. 2 meses depois, professor, as brigas lá em casa pararam, eu até consegui um namorado. Então, minha filha, continua nessa reza, que essa reza é boa. Então, vocês vejam bem. Quem de nós nunca esteve na fila do banco e em 5 minutos arrumou um amigo de infância que conta a vida dele o tempo todo? Quem de nós? Agora, que conselho nós damos? Não é verdade? Você está na fila do banco contando lá as moedas para pagar a conta, aí chega alguém do seu lado e... Aí você tem a certeza, eu não tenho problema nenhum. Porque esse cara tem mais problemas do que eu. Então, é o desabafo que o outro precisa. Naqueles 5 minutos que você deu atenção para ele, a alma se sentiu mais aliviada. Você encontrou maneira de ser útil, foi voluntário, mesmo sem saber. Lembremos-nos daquela moça que André Luiz atendeu de má vontade. E quem orou por ele? Foi ela. Mesmo de má vontade, ele atendeu a moça e foi agraciado pelas preces generosas daquela moça. Então, meus amigos, o despertar da consciência. O que é a consciência? Percepção das coisas. Porque, como diz Platão, no mundo das ideias, as coisas existem. Nós que não percebemos. A treva é falta de percepção da luz. O silêncio é falta de percepção do som, porque o silêncio também fala. Fala fundo no coração e na consciência que ama. Francisco de Assis era chamado de louco porque conversava com os animais. E os animais o entendiam, e ele entendia os animais. Por quê? Existe a questão da percepção, o sentimento, o amor é a linguagem universal. Notem que Bezerra de Menezes, muitas vezes, quando está na nossa espera, ele usa da linguagem articulada, para não ofender ninguém com a sua superioridade.
Mas eu, Alcides, quando sou chefe da faxina, eu passo a pisar nos meus amigos. Porque virei coordenador da escola, eu passo a pisar nos meus amigos. Porque eu me sinto gente de outro. Não é isso. Quanto maior o cargo, maior a responsabilidade que você tem de servir a coletividade na qual você está inserida. É interessante a gente observar que os livros de André Luiz, que são livros de alta ciência, André Luiz, nos livros, todos os livros dele são livros de alta ciência. Mas o livro Os Mensageiros trata de quem? Dos espíritas fracassados. Daqueles que tiveram a oportunidade, como o nosso irmão leu aqui, a possibilidade de educar-se e tornar-se feliz. Porque ser médium não é virtude nem... Mas o exercício da mediunidade é que diz de mim para os outros. Estar aqui esta hora para mim? Não. Vou lá na casa de Eurípides para todo mundo me ver, me achar bonito. Eu sou bonito, minha querida? Lindo, não é isso? Eu sou lindo. Não. Lindo é o verbo divino que estua a partir de todos nós. Então eduquemo-nos, disciplinemos, para que a gente possa verdadeiramente ser feliz, libertarmos-nos da ilusão de Maya. Aquilo que os yogis chamam de Maya. A matéria deixou de existir há muito tempo. Porque o universo é a expressão do pensamento divino. E quem fala em pensamento fala em consciência. Por isso, esse grande autor aqui, A Física da Alma, este autor é um médico oncologista indiano, radicado nos Estados Unidos, e também físico nuclear. E ele usa toda a física quântica. Repare que ele não é espírita, ele é físico nuclear e médico. E ele usa toda a física quântica para mostrar a realidade da alma. Por que que estamos falando nisso? Para que nós possamos ver que a doutrina na qual nós buscamos inspiração para a nossa educação é expressão da realidade. Semana passada, tinha eu que fazer uma palestra na quarta-feira. E na terça, sem inspiração para nada, eu digo, meu Deus, o que que eu vou falar amanhã? Vou falar de futebol amanhã, porque até agora minha cabeça está vazia. E nada vinha na mente, nada. Aí, às 10 da noite, na TV comunitária, Canal 6, tem um programa da Sociedade Teosófica chamado Em Busca do Autoconhecimento. Aí eu digo, bom, parei para assistir. Tema: desenvolvendo a vida altruística. Mas quem fala em vida altruística fala em voluntariado. Como, vejam bem, como posso ser altruísta sendo egoísta? Como posso ser altruísta tendo medo de amar? Como posso ser altruísta se eu tenho medo de ser feliz? Porque eu não vou ser altruísta porque o outro vai me enganar. Não vou ajudar o outro porque ele é safado. Não vou ajudar o outro porque ele é mentiroso. Se eu posso e quero, ajudo. O problema é do outro. Porque Deus saberá a intenção de meus gestos. Aí acabou o programa. Eu digo, programa maravilhoso. Meti a mão no controle. Fui parar no canal 22 CNT. Por acaso. Mas o acaso não. Programa Márcia Peltier Entrevista. Eu nunca assisti esse programa na minha vida. Por acaso. Quero entrevistado. Hélio de Guardian, engenheiro e físico nuclear. Eu entrei em contato com a produção que eu quero conversar com ele. E ele é espírita? Não. Mas olha o que ele diz. Olha o que ele diz. A física quântica mostra que o mundo está numa rede. Os neurônios funcionam em rede.
Nós, nesse momento, nossas mentes estão em... Porque nós estamos conectados um ao... E à medida que a nossa mente se conecta uma com a outra e cresce, atinge as culminâncias da mente divina. Aí já não somos nós quem vive, mas o Cristo vive em nós. A globalização, inclusão social, são termos quânticos, não são meramente instrumentos de dominação política. E ele diz assim, aí a Márcia perguntou ele, mas como provar que Deus existe? Ele falou assim, minha filha, se nós todos estamos conectados um ao outro, e o micro está conectado ao macro, ao Todo-Poderoso. E ele falou assim mesmo. E quem fala em Todo-Poderoso pensa imediatamente em quê? Em Deus. E mais ainda, quantas pesquisas estão sendo feitas provando que as mentes que oram, conseguem desenvolvimento mais rápido nas suas curas de enfermidade. Porque a mente que ora é uma mente educada. É uma mente que aspira o pensamento divino, que ansia por encontrar esse poder, do qual nós somos centelhas de representação, pois, como disse o nosso querido Emmanuel, no prefácio de Nos Domínios da Mediunidade, o cientista sem o saber é o profeta do Espírito. E esse autor aqui, A Física da Alma, semana passada eu estava lendo o livro da nossa querida, e ela dizia o seguinte, Mentes Conectadas, Sueli Caldas Schubert. E eu fico encantado como é que esta moça, eu chamo de moça porque ela é uma moça. Não vou chamá-la de senhora, porque ela é uma moça no verdadeiro sentido de termo. Que alma jovial, que alma varonil, num corpo de tamanha idade. E ela que não tem formação científica nenhuma, consegue escrever um livro baseado na física quântica. Outro exemplo de alma inspirada e educada para Deus, o nosso grande Hermínio Correia de Miranda. Todos os livros do Hermínio eu devoro, e eu jurava que ele era engenheiro. E quando eu fui ver, o cara era contador. Agora vou contar 2 exemplos de alma educada. Estamos em dezembro, mais ou menos em junho, eu fui num centro lá no Recreio e falei, cansei o ouvido de todo mundo. E aí, após a palestra, veio um casal e disse assim, poxa, moço, muito obrigado. O senhor acabou de tocar no nosso problema. Poxa, que bom. E o senhor, o rapaz me disse, e o senhor falou de uma pessoa que meu pai é fã. Eu disse assim, quem? Hermínio Correia de Miranda. Ele disse assim, meu pai, comunista, ateu, sempre disse que se algum dia ele tivesse uma religião, ele seria espírita. É mesmo, por causa de 2 pessoas. Gerson Simões Monteiro, que era amigo dele de infância. Ele disse, olha, meu pai sempre disse, nunca conheceu pessoa tão íntegra quanto Gerson Simões Monteiro. E disse mais, também nunca conheceu pessoa tão íntegra quanto Hermínio Correia de Miranda, de que ele foi subordinado na CSN. Aí o neto morreu. Quem passa a ter visão do neto? O avô, e o avô hoje é espírita. A oportunidade de educação, o que é o chamado divino, desperta, ó tu que dormes, que o Cristo te esclarecerá. Meus amigos, o despertar da consciência é fundamental para nós alcançarmos a graça divina, porque dar de graça não é dar sem cobrar dinheiro, não, é dar em estado de graça. O voluntário, ele dá em estado de graça, então ele dá de graça, porque a graça é divina, está nele. E com que sentimento ele dá? Com que sentimento ele sorri? Com que sentimento ele diz, muito obrigado, eu não te fiz bem nenhum. Como Jesus abre os braços e diz, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Porque a ignorância não sabe que é ignorante. A ignorância não sabe, porque se ela soubesse, ela não era ignorante, ela era consciente. E quem vive em estado de consciência divina, vive em estado de Cristo. E já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Porque não sou eu quem age, é aquele que me enviou, aí está a minha fortaleza. Então, se cada um de nós quer ser verdadeiramente feliz no campo em que Deus lhe situa, não importa se é no comércio, se é na indústria, porque a nossa tarefa não é só dentro da casa espírita. Principalmente dentro do lar. Principalmente quando você olha para a tua sogra, né? Ô, sogra querida, obrigado, minha sogra. Ah, você, sogra querida, colocou no mundo essa pessoa que me dá tanta felicidade, que é a sua filha e o seu filho. Só por isso já merece nosso carinho. Quem de nós não pode dizer e olhar para o filho, muitas vezes aquele filho que nos desafia, porque cada um de nós tem aquele filho com quem tem dificuldade de relacionamento. Cada um de nós tem, que a gente chama de pedra no sapato. Esse garoto não puxou a mim, puxou a você, mulher. Claro. Ah, não, o filho bondoso puxou a mim, mas o que não... Bom. Esse filho é assim por sua causa, mulher. É você que não... Bom, moral da história. Meus amigos, uma ocasião, um jovem lá na nossa mocidade me chamou e começou a falar horrores do pai. Porque é curioso, quando você vai para a reunião dos pais, os pais reclamam dos filhos. Quando você vai para a mocidade, os jovens reclamam dos... Onde está a verdade? Onde está a educação? Porque se fosse alma educada, isso existiria? Não. Bom, mas aí o jovem reclamou dos pais. Aí lá pela estante eu olhei para ele assim, meu jovem, você acredita na reencarnação? Ele falou assim, quem sabe se esse pai que você hoje tanto reclama, não foi aquele filho que você me educou no ontem. Então trate de educá-lo agora enquanto pai. Cala a tua boca e ora por ele. Por quê, meus amigos? O que nos ofende, o que nos atira no rosto verdades que nem sempre a gente quer ouvir, é ele que é o nosso benfeitor. É ele, e não quem nos bajula, quem nos cobre de elogios, incentivando a vaidade em cada um de nós. É aquele que muitas vezes a gente chama de ingrato e de injusto, de incoerente, de grosso. Ele é grosso para que você aprenda a ser fino. Ele te ofenda para que você aprenda a perdoar. Ele te irrita para que você aprenda a ter serenidade. Ele fala mal de ti para que você aprenda a ser melhor e não dar munição para ele continuar falando mal de você. Porque se você fizer o que ele quer, ele vai falar mal com você com justiça. E aí eu me lembro de Sócrates, alma educadíssima, que preso, a mulher de Sócrates vai visitá-lo. E chorosa diz, Sócrates, essa tua prisão é maldição. Essa tua prisão é injustiça. Ele, mulher, e tu querias que minha prisão fosse justa? Então, meus amigos, vamos nos educar, despertar a nossa consciência para os objetivos sagrados da existência. Nós podemos. O que nos falta é querer. Querer de amor sincero, de amor não fingido. Porque as montanhas que precisamos vencer são os milênios de fuga e de deserção ao cumprimento dos deveres. Porque mais do que direitos, o mundo carece de almas educadas, cumpridoras dos seus deveres. Porque se em cada lar, se em cada ambiente de trabalho, se em cada poder executivo, legislativo ou judiciário, todo mundo cumprisse com os seus deveres, o reino de Deus seria deste mundo. Obrigado a todos.